E por aqui começamos falando a respeito da informação, talvez a mais importante em relação à produção de soja internacional da semana. Eu falo a respeito da Argentina, uma vez que foi assinado e também divulgado, foi protocolado e também impresso no Diário Oficial da Argentina, que o governo vai retomar, assim como aquilo que já era esperado. Nós já tínhamos trazido essa informação em relação ao governo do Maurício Macri na Argentina em 2016, em diversos momentos, mas está confirmado, foi publicado em Diário Oficial, que a Argentina vai fazer uma redução do imposto de exportação da soja em 0,5% por mês nos anos de 2018 e 2019. A previsão é que se chegue ao ano de 2020 com o imposto do chamado reintegro na casa de 18%. Por aí, nenhuma novidade, até porque o governo de Maurício Macri já tinha anunciado que não retomaria a queda dos impostos ainda em 2017. E foi justamente esse fator que trouxe uma série de fatores que causaram uma redução na área cultivada na Argentina, que daqui a pouco eu vou explicar os dados. A verdade é que foi campanha eleitoral de Maurício Macri uma das bases, pilares para a construção do novo presidente que assumiu no começo do ano de 2015 a redução ou eliminação do imposto de reintegro que são sobre as exportações de produtos agropecuários. Zerou, por exemplo, para o milho, para o trigo e para a carne bovina. No caso da soja, houve de fato uma redução de 35% para 30%. Entretanto, a promessa é que ela seguia no ano de 2017 em relação à soja, o que foi negado pelo governo no ano passado e que trouxe logo de cara os primeiros impactos, tanto no âmbito agrícola de produção, mas quanto também na política da Argentina, uma vez que Maurício Macri começou a sentir as primeiras pressões populares. Vou mostrar agora como é que está a situação das exportações da Argentina. Eu lembro que esse país é o terceiro maior produtor do mundo e o terceiro maior exportador. Então, toda a movimentação que ocorre por lá, sim, tem grande importância sobre o mercado e, consequentemente, sobre os valores que você recebe pela saca de soja no Brasil. Então, acompanhe comigo a Argentina, situações sobre a exportação de soja daquele país. Promessas do governo. Era uma queda de 5% em 2016, mais 5% em 2017, entre outras. A realidade, de fato, houve a queda de imposto de 5% no último ano e não foi cumprida a promessa de 5% em 2017. Com isso, se tem agora, publicado no Diário Oficial da Argentina desta última segunda-feira, o reconhecimento de queda sobre imposto, só que apenas a partir de janeiro de 2018. Vai cair 0,5% ao mês. Com isso, os impostos da Argentina vão fazer esse recuo de 6% ao ano e devem chegar a janeiro de 2020 com o imposto em 18%. Essa é a realidade hoje dos argentinos em relação ao mercado. Do fato que é importante a respeito da Argentina é em torno desse imposto e o que ele pode gerar em torno da produção daquele país. O que acontece? Nós temos um país que acabou tendo uma frustração forte por parte dos produtores ao não terem esse imposto caindo em 2017. O anúncio que não haveria o recuo do imposto em 2017 aconteceu entre julho e agosto, final do mês de julho. Isso trouxe um resultado já de cara em relação àquilo que se esperava da Argentina. O recuo na intenção de cultivo da temporada 2016-2017 foi evidente. Tanto que os argentinos, eles recuaram a sua área de produção em quase 1 milhão de hectares. Ele estava em mais de 20 milhões na temporada 2015-2016 e cai para pouco mais de 19 milhões de hectares na temporada 2016-2017. Esse foi o primeiro resultado da frustração em relação ao produtor da Argentina. Um outro resultado, e que também não é menos importante, é que com a redução nas áreas que seriam destinadas à soja, os argentinos
eles resolveram cultivar mais milho, que também vinha com uma boa situação de comercialização. Com isso, a expectativa é que os argentinos tenham uma alta de quase 9 milhões de toneladas na sua produção, como você já viu no Agricultura BR, podendo alcançar mais de 36 milhões de toneladas com ampliação das suas áreas de cultivo. Um outro fato é que o governo da Argentina acredita que para a temporada 2017-2018, muitos produtores vão ampliar as suas áreas de produção, porque sabem que o imposto vai cair durante o ano, e com isso fazer com que áreas que eram então destinadas a, por exemplo, milho e canola, ou até mesmo outros produtos, outras culturas, elas venham a migrar para a soja novamente. E com isso a produção de soja da Argentina, ela subisse. É importante lembrar que uma das medidas desse governo também foi em relação ao câmbio, o que permitiu que os argentinos tivessem um fluxo cambial maior, com a entrada de mais recursos. A liberação dos impostos para muitos produtos e redução, no caso da soja, era para ter também uma venda maior dos seus principais produtos de exportação. E já que eu estou falando da Argentina, vamos ver os números em relação à produção de soja, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. É o que a Agricultura BR mostra agora. Vamos começar pela produção da Argentina. A Argentina, que na temporada 14-15 teve a sua produção uma das mais elevadas, 61 milhões e 400 mil toneladas, é a maior dos últimos 10 anos. Já na 15-16, essa produção recua para 56 milhões e 800 mil toneladas, mas muito dentro daquilo que se esperava. É importante lembrar que a temporada 15-16 teve uma área maior que a 14-15, entretanto, fatores climáticos fizeram com que a produção ficasse inferior. Temporada 16-17, em linha com a 15-16, 57 milhões de toneladas é a expectativa de produção para a temporada 16-17, uma vez que os argentinos não têm mais como ampliar essas áreas. Muito pelo contrário, você vai ver ainda nesta edição que pode haver até recuo em relação às áreas de produção da Argentina por conta de fatores do clima. Vamos continuar trazendo informações. A Argentina é o destaque, a Argentina tem essa informação nova, recua imposto, então nós temos aqui as exportações argentinas que vem capengando, na verdade, nos últimos anos. Na 14-15, exportou 10 milhões 570 mil toneladas. A 15-16, depois de ter a confirmação da queda do imposto na Argentina, se acreditou que os argentinos poderiam exportar até 11 milhões de toneladas. O próprio Departamento de Agricultura norte-americano chegou a estimar a exportação da Argentina acima de 11 milhões de toneladas. Entretanto, acabou encerrando em 9 milhões 920 mil toneladas. Em dezembro, que é a data do último relatório de vendas e exportações, de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os argentinos foram confirmados com uma exportação de 9 milhões 250 mil toneladas de soja para a temporada 16-17, já tendo redução em relação aos relatórios anteriores do Departamento de Agricultura norte-americano. Então, vem realmente fraca a expectativa de exportação de soja da Argentina. Até por isso mesmo, pode ser que o governo de lá tenha tido uma reação, já que ele tinha que realmente dar uma posicionamento para os seus governados, mas também em relação às exportações da Argentina, que vem perdendo mercado, pelo menos nas previsões do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos a mais números, é o último gráfico que nós trazemos a respeito da Argentina. Nós temos aqui os estoques da Argentina. Esses estoques são realmente elevados, vêm para cima de 30 milhões de toneladas ano a ano. Isso acontece porque a Argentina, ele talvez não seja um grande exportador do grão. É o terceiro, como você viu, a menos de 10 milhões de toneladas, mas ele exporta muitos subprodutos da soja, do complexo, como farelo e também o óleo de soja. Então, os estoques permanecem em linha com aquilo que se tinha antes. Na temporada 14-15, 31 milhões 920 mil toneladas, 15-16, 31 milhões 850 mil toneladas, enquanto que 31 milhões 150 mil toneladas de estoques de soja na Argentina são esperados para a temporada 16-17, pouquíssima variação. Essa variação de 700 mil toneladas entre a 15-16 e a 16-17 é um fluxo pequeno para um estoque tão grande de soja que existe lá na Argentina. É isso mesmo, e a partir de agora você vai acompanhar, junto com a SOMAR Meteorologia, as condições climáticas atuais e também agora uma previsão para os
os próximos dias. Porque lá na Argentina, como o Fabiano estava falando, para você de casa acompanhar, ele vem apresentando a seguinte situação. Na região principalmente as lavouras do sul da província de Buenos Aires, vem tendo aí condições, apresentam agora pouca chuva, déficit hídrico, enquanto que na região central já é diferente, vem apresentando muita chuva também. Agora o problema por lá é o excesso de chuva nas lavouras, o que vem prejudicando também o plantio e o desenvolvimento do grão. Mas agora, nessa última semana, choveu muito e algumas áreas foram inundadas, como, por exemplo, a noroeste de Buenos Aires e a região sul de Santa Fé. E isso, claro, agora prejudica o desenvolvimento, porque agora também esse excesso de umidade, ele impede que os produtores consigam fazer as atividades no campo. Mas é sobre esse assunto, para a gente saber o panorama para os próximos dias, é que eu pergunto a Nadiara Pereira, da SOMAR Meteorologia. E a Argentina, Nadiara, deve continuar com esses tempos adversos? É com você. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Na Argentina, enquanto algumas cidades mais ao sul apresentam ainda déficit hídrico para a finalização do plantio da soja, mas sobre a área central o problema é diferente. O excesso de umidade nesses últimos dias tem chovido muito e algumas regiões, inclusive, enfrentaram inundações. Esta semana começou com um tempo mais firme, mas no decorrer dos próximos dias vai voltar a chover forte em algumas cidades, especialmente do centro e norte argentino. Essa chuva ela deve atingir preferencialmente o norte da província de Buenos Aires, algumas áreas da província de Córdoba e também Entre Rios. Mais ao sul, justamente nas áreas mais secas, não tem previsão de chuva nesses próximos 5 dias. No decorrer do próximo período, a chuva continua mais intensa que sobre a área central da Argentina. Então, o volume não será tão expressivo, mas por causa da persistência da chuva, os problemas devem continuar ainda para a finalização do plantio da soja em algumas áreas, especialmente desta região central aqui do país vizinho. No decorrer do terceiro período, entre 13 e 17 de janeiro, a chuva começa a perder intensidade. A tendência é que a partir da segunda quinzena, agora do mês de janeiro, a chuva migre mais para o centro e norte do Brasil. Com isso, a chuva tende a diminuir sobre a região sul do Brasil e também sobre o norte da Argentina. Então, neste período, apesar da previsão de alguns episódios de chuva, a gente observa que o volume será bem menor, variando em torno de 15 milímetros em 5 dias. Isso é indicativo que a chuva já deve ocorrer de forma mais isolada e alternada com períodos maiores de tempo seco. Então, a partir deste período, entre 13 e 17 de janeiro, as atividades de campo devem avançar melhor sobre o país vizinho.